Salve, salve, navegantes aí do outro lado das telas e das telinhas. Sou Bruno Joy, diretamente da Espaçonave Mãe Arte, do canal Arte Sem Preconceito, nosso canal de discussão e democratização do acesso aos debates teóricos e históricos acerca das artes visuais modernas e contemporâneas. Assunto de hoje, vanguardas históricas. Vamos começar uma série de vídeos que então vai tentar dar conta deste imenso universo que dá o start, vamos dizer assim, do que veio a se convencionar de chamar de arte moderna. Os ismos, não é? Impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo, futurismo, surrealismo e tantos outros ismos a desbravar, certo? Então vamos começar pelo começo. Roda a vinheta. Arte de vanguarda. Vocês já ouviram falar essa expressão? O que será que ela quer dizer? Fulano é um artista das artes de vanguarda, vanguardas históricas, não é? Isso aí é lá das vanguardas históricas. Isso aí é uma escola, uma voga, não é? Uma estética lá das artes de vanguarda. O que quer dizer isso? Não é? O que quer dizer essa palavra no começo? Não é? Eu gosto muito de pegar pelas palavrinhas, tudo começa nelas. Nós estamos aqui nos comunicando através de palavras que eu falo e vocês entendem, não é? Então, as palavras têm poder, e poder elucidativo, sobretudo, não é? Esse é o grande poder das palavras, trazer entendimento aqui para a nossa cachola. Então, vanguarda ou vanguarda, não é? Então, vem do francês, não é? Vem do militarismo, é uma palavra que vem dos exércitos. Então, avant-garde, não é? Então era aquela guarda avante, a primeira a tomar bala, vamos dizer assim, não é? Então aquela linha de enfrentamento dos exércitos que faziam a transição do modelo proto-balístico, vamos dizer assim, de guerra, de combate, não é? Com um modelo de exército, né, que vai vir depois com as guerras, né, as guerras mundiais e tudo mais, né, começando lá pelas trincheiras, que é um modelo de combate à distância permitido pelos projéteis balísticos. Então, a avant-garde era aquela, vocês que já viram vários filmes aí de guerra dos séculos XVIII, começo do século XIX, independência dos Estados Unidos, todo esse negócio, Revolução Francesa, era o pessoal das baionetes, né, das baionetas, aquelas espingardas com faca, não é? Aquelas armas, não é? Que tinham um projétil balístico, que tinham capacidade de atirar projéteis balísticos, né? Mesmo sendo recarregadas, né, projétil por projétil, mas que tinha na sua ponta uma afiada adaga, né? Uma pequena espada. Né? Essa linha de frente de batalha, não é? E por estar à frente do exército, não é? Na linha de frente, os revolucionários do século XIX, não é? Que estavam começando ali a formar os partidos comunistas, não é? O pessoal dos anarquistas e todo esse movimento político, não é? Da praxis, então, que o pessoal que queria tirar a revolução da teoria e passar para a praxis, né? Para a prática revolucionária, que já estava prevista lá por Karl Marx e Friedrich Engels, adotaram esse conceito de avant-garde, né, para o seu próprio movimento. Não? Então não era só a linha de frente da galera, não. Era todo o movimento que era o movimento de vanguarda. Porque isso coloca a galera em pé de igualdade, vamos dizer. Você não tinha lá, né, os pés rapados do exército, né, os sans-culottes, aquela camada que vai para levar bala, não é?
E todo mundo está nesse barco, tá todo mundo para levar bala, tá todo mundo, né, no mesmo nível social, né? Então tirava essa questão de uma hierarquia militar. E aí, a partir, sobretudo, né, de Dada, lá de Marcel Duchamp, nós já falamos sobre esse artista, né, esse multi-artista visionário aí das tais vanguardas. A partir disso, né, a partir da crítica que surge, né, com o surgimento de Dada, sobretudo em Zurique, com um crítico chamado Jean Deluc, começa-se a se atrelar esse conceito, avant-garde, para esses artistas que então estavam quebrando as estéticas tradicionais, quebrando as formas tradicionais de pintura, de escultura, de exibição de arte, de discussão de arte, de venda e compra de arte e tudo mais, né? De vanguardista, né? Surge então o vanguardista, que isso não existia, né? Essa coisa de transformar em ista e ismo é muito típico da arte, né? Porque ela vai se apropriar de certos conceitos que não são do universo da arte, para colocar aquilo como uma condição existencial do artista. Então, quando Baudelaire falou modernité, né, ele pegou lá o conceito, né, como já tinha dito, está aqui o cardzinho. Eu fico colocando o card aqui, eu boto lá no YouTube, depois vou ver o vídeo e não tá o card. Aí já não é comigo, viu, galera? Eu tô botando lá os cardzinhos. Aí eu vou ver o vídeo, não aparece o card. Aí fala aí com o Zuckerberg aí, com esses caras aí, que não é comigo. Tá aqui, eu vou botar de novo, se aparecer, tá maravilha. Se não, você vai lá na playlist lá, no nosso canalzinho aí, e você pega o vídeo, caso você tenha interesse e não tenha visto, né? O vídeo anterior aí. Então, o vídeo da arte moderna, quero dizer. Então, quando eu falo que Baudelaire pegou lá um conceito, né, do cristianismo primitivo e transformou isso numa explicação do modo de vida burguês, né, através do modo de hoje, modo odierno, modernidade, a mesma coisa agora vai acontecer com a ideia de vanguarda, né? Então, os escritores, os críticos de jornal de Paris começam a adotar, né, essa transliteração, né, desse conceito de vanguarda para essas artes bastante ousadas, não é? Então, querendo dizer que então, se aquele pelotão de exército estava à frente do exército, estava na frente, estava, né, na avant-garde, essa galera estava na vanguarda dos tempos, estavam à frente dos tempos, não é? Então, você vai perceber que isso vai ser incorporado por esses artistas, eles vão adorar esse negócio, né? Então, em todos os lugares onde se fazia arte moderna, na Europa, esse termo vai ser muito bem aceito. E quando você vai para a Alemanha, lá da Bauhaus, de certa forma, isso vai ter um peso diferente, porque realmente, então, quando está lá em Paris, quando está em Zurique, quando está nesse eixo França, não é? Nesse eixo cultura francesa da modernidade, dessa arte burguesa, orbitando, né, Paris, sobretudo, a coisa está mais ligada à boemia, a coisa está ligada a uma pesquisa, está ligada a um avanço estético, está ligado à quebra de parâmetros, à quebra de preceitos estéticos, morais, não é? Do corpo, isso tudo está muito presente na França, né? Quando nós vamos para a Alemanha, né, da Bauhaus de Walter Gropius, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Marianne Brandt, né, Joseph Albers, tantos outros gênios, né, que andaram pela Bauhaus como professores, como alunos, como diretores, enfim, Mies van der Rohe, muita gente bacana. Isso toma um peso diferente, por quê? Porque a Bauhaus começa a transformar essas pesquisas, né, isso é típico do alemão, em uma ponte para a vida geral, né? Então a indústria começa a se meter no meio disso e
não é? Começam a surgir produtos, né? Sobre o domínio do design, não é? Dessa ciência da visão, Wissenschaft, lá da Alemanha, que vai transformar essa história de estar à frente do seu tempo num outro processo. Então, se a gente pega lá, isso a gente vai falar com mais calma depois, né? Eu estou pensando aqui se eu gravo um videozão grande ou uma série de vídeos sobre a Bauhaus. Eu acho que merece uma playlistzinha, né, com vídeos para apresentar a Bauhaus, porque ela é muito vasta, embora foram poucos anos, mas foi muito intenso e muita gente genial se juntou em torno daquele projeto, né? E merece uma atenção interessante. Então, quando a indústria começa a reproduzir o design em série, e de certa forma aqueles desenhos, aqueles croquis da Bauhaus começam a transformar o mundo visual para além de um círculo boêmio, consumidor de arte, né, bastante específico, a gente tem um outro peso, essa coisa de estar à frente do tempo. Então, se você observa os projetos da Bauhaus e vê a data deles, né, eu vou colocar, enquanto eu estou falando aqui, alguns deles junto com a data, né? Então, se você observa esses produtos, você realmente tem assim não vou dizer um incômodo, mas um certo grilo que aparece na cabecinha dizendo assim, sim, essa galera realmente estava um pouquinho futurista, né? Então, não um futurista lá do futurismo, mas, né, de uma percepção estética bastante aguçada e um pouco ousada para o seu tempo. Então, se você pega o mobiliário alemão antes da Bauhaus, ligado então, não é a marcenaria pesada, aquela coisa, né? Normanda, aquela coisa alamana, não é? Aquela coisa né, das tribos e dos povos bárbaros germânicos, né? Móveis pesados, de madeira, entalhado, né? Então, tudo isso, e você vai de uma bufetada, né? E surge aí uma poltrona Vassili em aço tubular, realmente é um negócio doido. Então, esse conceito de vanguarda ele vai se espalhar, não é, nessa Europa que então produz a arte moderna e exporta essa ideia para o mundo, não é? E no mundo inteiro vai começar a surgir essa arte de vanguarda. Agora vamos puxar o freio de mão, que aqui nós vamos começar a conversar diferente. Eu já tinha anunciado em outros momentos, falar assim, galera, né, não é porque uma cultura tem escrita e uma cultura tem uma tradição universitária, acadêmica, que ela é superior a outra cultura. Então, vamos lá, porque é o momento da gente começar a reconhecer os discursos e começar a prestar atenção, né? Então, veja bem, não é o meu lugar de fala, porque eu sou uma pessoa branca, não é? Mas, de certa forma, é um lugar em que eu tenho que inserir uma fala, porque eu sou professor de história, não é? Então, me sinto confortável a fazer esse corte que eu vou começar a fazer aqui agora, não é? Essa cirurgia histórica, vamos dizer, né? Tentando abrir o texto histórico, né? A noção histórica de mundo, de vida que a gente tem na escola, que a gente obtém, e arrancando certos cânceres e certos tumores. Então, veja bem, como surge a tal arte de vanguarda? Da onde vem a tal arte de vanguarda? Da onde vem as formas que essa galera vai se inspirar para trazer à tona, porque nada vem do nada, nada se sublima do nada, não é? Esse camarada aqui, cadê ele? Com licença aí. Esse camarada aqui nos ajuda a, de certa forma, evoluir nesse entendimento, não é? De que nada se sublima do nada, né? Tudo tem uma certa raiz simbólica, né? No nosso mundo. Carl Jung, O Homem e Seus Símbolos. Muito bom livro para quem trabalha com o universo de imagem, para o pessoal da psicologia, né? Jungiana aí, uma bíblia. Então, da onde está vindo, não é? Essas formas que vão tornar Pablo Picasso uma grande celebridade histórica no mundo das artes, que vão tornar Marc Chagall um grande nome da pintura, que vão tornar, enfim, Edvard Munch, lá, o cara do grito. Esses caras todos, não é? Com uma e outra exceção, praticamente todos eles confessam e expõem
a sua presente influência da arte meso-africana, da arte dos povos africanos tribais, subsaarianos, da arte proto-colombiana, americana e meso-americana, não é? Os astecas, toltecas, olmecas, incas, maias. O abstracionismo geométrico já era feito por nossos índios, aqui no território onde surgiu esse limite geográfico continental que chamamos de Brasil, esse país violentamente saqueado há 521 anos. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de abril, data que, segundo a carta de Pero Vaz Caminha, foi realizada a chegada de Pedro Álvares Cabral e sua esquadra, que havia se perdido no mar, e vieram bater aqui e iniciar uma rotina ininterrupta de estupros, saques, violência e tudo mais, não é? E que deu origem a esse país tão vasto, tão bom, tão culturalmente rico, com um povo que é um pouquinho pacato demais, que já devia estar aí se organizando para algumas outras atividades perante o que está acontecendo. Mais um país que merece um grande respeito, uma grande admiração, não é? Por parte da gente mesmo, sobretudo, tem que começar aqui, ame-se primeiro, não é isso? E do mundo inteiro, não é? Então, esses caras estavam bebendo na fonte do colonialismo. Então, o que estava acontecendo no final, meados do século XIX, não é? Que inclusive lá na decorrência disso deu origem aí às guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, que levou a Segunda e tudo mais, que é o neocolonialismo, não é? Então, são esses países, Alemanha, França, Bélgica, Inglaterra, não é? Se desligando, aliás, as suas colônias no Novo Mundo, a América, se desligando, se tornando independentes, e eles colocando essa lógica colonial junto com o começo da industrialização, da matéria-prima, do petróleo, do carvão, de todas essas coisas, para outras áreas vulneráveis, militarmente vulneráveis, mais vulneráveis que eles, que a Europa. Então, a indústria bélica vai surgir, né, vai se adaptar à Revolução Industrial, vai surgir a arma de fogo, e esses caras vão pegar essa mesma lógica de dominação que foi aplicada, não é? Com o cristianismo, com toda essa onda do colonialismo, das instituições, dos bancos e tudo isso, desse universo europeu na América, e vão transladar, né, e continuar esse processo na Índia, já é muito antigo, muito mais antigo, mas na Austrália, na Oceania, não é? Vai haver um grande dízimo, não é? Na Oceania, os aborígenes vão desaparecer em uma geração, e as tribos africanas vão ver, não é, as suas riquezas, as suas riquezas culturais, naturais, vamos lá, extirpadas por essas pessoas. E esses bens culturais, não é, esculturas, máscaras, pinturas, objetos do dia a dia, vão ser saqueados e vão povoar os museus da Europa, né? Então vão lá para a Galeria Nacional em Londres, vão lá para o Louvre, lá na França, vai surgir o Museu de Antropologia, não é? Essa instituição que vai então arregimentar todo esse acervo saqueado, não é? Retirado dessas culturas para lá. Este colonizador branco vai chamar essa arte de primitiva, a arte primitiva, a arte dos povos primitivos. Então, a partir do ponto dele, não é? Então, é o momento em que vai surgir um argumento do fardo civilizador do homem branco. Então, o fardo do homem branco era transformar o mundo inteiro na modernidade burguesa branca, que nós já havíamos falado, né? O modo de vida burguês como um modo de vida civilizado. Então, o mundo inteiro deve vestir paletó, deve abandonar suas vestes tradicionais, suas festas, deve se tornar cristão, recatado, do lar. Pronto.
Dentro dessa perspectiva colonial cultural, você chama a cultura do outro de primitiva e os seus artistas boêmios, europeus, nascidos lá, não é? Uns com menos posse, outros com mais posse, mas ainda assim, homens brancos europeus, né? Porque a mulher, pesquise aí a vida de Camille Claudel para ver como é que é. A gente vai chegar lá, né? Então, inclusive, não é meu lugar de fala também, vou chamar uma amiga para falar disso, quando a gente puder receber pessoas e fazer eventos assim, né? A gente vai chegar lá, a gente vai superar. Calma lá. Então, você tem toda essa tradição cultural milenar, intitulada como primitiva, por quem não a produziu, porque para quem produziu a arte, ela não é primitiva, ela é a sua arte, ela é a sua expressão, ela é a sua forma de conceber a estética, e por trás disso, com certeza, também tem uma teoria. Mas está lá o colonizador, pegando essa arte, levando para o seu museu, dizendo assim, isso é arte primitiva senegalesa. E aí vai lá o artista, que está estudando, que está buscando sua identidade, sua estética, e olha aquela máscara, não é? Do século V a.C., às vezes, 10, sei lá quando, né? Uma arte, né, antiga, ou não, né? Uma máscara recém-feita, mas dentro daquela estética, né? Ancestral, né? Antigo é uma coisa, primitivo é uma coisa, ancestral é outra coisa, não é? Então, olha aquela forma ancestral que está lá como arte primitiva, se inspira e através dessa forma quebra os paradigmas da arte tradicional europeia. E aí vão vir os críticos e dizer assim, essa galera está à frente do seu tempo. Isso é o colonialismo cultural. E percebam que os teóricos não vão se preocupar com isso. A galera da academia, lembra que eu estou falando assim sempre, né? A arte, enquanto uma atividade técnica para se obter objetos artísticos, e teoria de arte, na modernidade em diante, vão andar extremamente juntas. Então, aqui começam a surgir novos tipos de teoria para dar conta desses novos tipos de objetos. E nesses novos tipos de teoria, ninguém vai se preocupar com essa questão. Então você pega lá um Peter Bürger, não é? Que é um esteta, um historiador da arte, um pensador, um crítico, que vai escrever Teoria da Vanguarda, que vai ser um livro muito polêmico. O cara vai pegar lá desde Kant, Schelling, Scheller, todos esses, né, esses alemães da tradição, né, da crítica, né? Essa noção da crítica do juízo, crítica da razão pura, crítica lá do Kant em diante, né, do iluminismo em diante. Agora sim, iluminismo, eu vivo confundindo impressionismo com iluminismo, por causa das luzes. No vídeo que vem a gente se acerta e explica por quê. Toda essa tradição teórica, não é? Então é um cara que vai escrever esse livro, se eu não me engano aqui, não pesquisei, eu vou dar uma de doido aqui, mas se eu não me engano esse livro é de 1972 ou 73, 4 talvez, enfim. Mas é meados da década de 70 e em nenhum momento esse cara se preocupa com esse negócio. Ele está falando de teoria da vanguarda, é um cara de 1970, já passaram muitas coisas, não é? Já tem 30 anos aí, quase 30 anos aí do final da guerra, né? A cabeça já é outra, mas em nenhum momento ele vai se preocupar com isso. Outro cara que vai escrever um pouquinho antes, 60 e tanto, Renato Poggioli, lá na Itália, Teoria da Arte de Vanguarda. Também vai ser um livro bastante aclamado, é um livro mais simples que o Peter Bürger, né? Os alemães são esticados aí na teoria. É um livro mais acessível, é um livro bacana de se ler e também não vai se preocupar em nenhum momento, não é, com essa, né, em reparar esse erro. Então, quem vai se incomodar com isso? Michel Foucault, é o único cara lá que eu conheço que vai falar assim, como assim uma pessoa está à frente do seu tempo? E ele não vai, em nenhum momento, falar dessa questão da arte primitiva. Não que eu tenha lido, eu não tenho um mergulho muito profundo aí na literatura Foucaultiana, não. É uma coisa mais... São os livros mais conhecidos mesmo, né? Mas ele vai se incomodar com essa história, né? Tipo, ninguém está à frente do seu tempo, todo mundo é fruto do seu tempo, né? Então,
O vanguardista europeu é fruto do seu tempo, que é o quê? É o filho do neocolonialismo. É o cara que está colhendo os frutos do neocolonialismo. Uma Europa rica, podre de rica, por isso que um bem-estar social lá em cima e tudo mais, dentro da estrutura do capitalismo, sistema que eles inventaram, diga-se de passagem. Rica, culturalmente rica, boêmia, todo mundo comendo do bom e do melhor. Lógico, você tem lá seus problemas sociais, tudo mais a serem enfrentados, né? Porque é uma estrutura capitalista e o capitalismo sobrevive de crise, mas a crise lá tem outra denominação. Porque a crise que eles geram no resto do mundo, aí a gente pode falar de crise, né? Então, se você pega o que foi a África subsaariana depois do neocolonialismo, você vai entender o que é crise dentro do sistema capitalista. Então, assim, dentro deste canal, Arte Sem Preconceito, vamos entender que vanguarda histórica é um preconceito. Então, a partir de hoje, nós vamos chamar aqui nesse canal, né? Eu não posso fazer isso com a literatura. A partir de hoje, nós vamos chamar de ismos, porque é isso que eles foram, os ismos. Né? Ninguém lá estava à frente do seu tempo, era todo mundo filhinho do seu tempo, como já falou lá o papai Foucault. Né? Eram os artistas imbuídos do espírito burguês da novidade, da busca pelo novo, os cientistas da arte. Né? O cientista está sempre na busca de um avanço, e isso é notadamente burguês. A gente já falou isso em outro momento. Né? Essa coisa da busca pelo novo, pela novidade, pelo tecnológico, pelo quebrar as barreiras do ontem, que a arte moderna vai se incorporar, não é tão diferente assim do cientista que está lá querendo, beleza, eu vi a molécula, agora eu quero ver o átomo. Pô, vi o átomo, agora eu quero ver o núcleo do átomo. Pô, vi o núcleo do átomo, agora eu quero ver eu quero fazer uma máquina aqui para colidir o átomo, para estudar os caquinhos do átomo. É a mesma coisa do cara, não. Agora eu vou jogar tinta aqui nessa tela para ver o que vai ser. Entende? É um vetor de pesquisa. Então, quem é o artista do ismo? Ele é um pesquisador da arte. E por isso que ele vai a várias fontes e ele vai topar com a arte meso-africana, com a arte proto-colombiana, com a arte indiana, com a arte aborígene. E essas formas vão se incorporar numa pesquisa. E essa pesquisa vai render frutos por meio dessas mentes criativas. Não tem ninguém à frente do seu tempo, não tem ninguém atrás do seu tempo. Todo mundo está filho do seu tempo e fruto das decisões de pouquíssimas pessoas que então mandam aí navios com canhões, escravagistas, para enfiar escravos dentro desses navios, pessoas escravizadas dentro desse navio, cruzar os oceanos, desovar essas pessoas do outro lado do oceano, desmontar famílias. Não é? Então, tudo isso está acontecendo, né? Somos filhos do nosso tempo. Não é? Então, o nosso primeiro videozinho sobre vanguarda não vai falar tanto sobre arte, veja só, não é? Está já se acabando aqui. Ele vai falar mais sobre essa questão, né? Vanguarda histórica. Então, eu me coloco à frente da história, as vanguardas históricas, né? Eu estou me colocando à frente do tempo histórico, lá na frente. Eu sou o cara, estou lá na linha de frente da história, né? Então, como eu disse a vocês, isso vai ter um peso diferente quando o design e a arquitetura começam a trazer obras bastante ousadas, bastante diferentes e futuristas. Né? Então, essa coisa de não parecer do seu tempo, e isso vai realmente retomar outras proporções, sobretudo, e isso é muito legal, porque prova, para mim, pelo menos, né, que sou um profissional de educação, prova o poder de uma escola. Uma escola. Bauhaus. Não foi um país, não, foi uma escola, um instituto de design. Então, quando a coisa é bem feita, com gente compromissada, com verba, com tudo, uma escola pode fazer muita coisa.
Uma só. Imagina um monte. Por isso que a galera tem medo da educação, né? Então, quando você pega as peças produzidas pela Bauhaus, realmente dá aquela coçadinha aqui, assim, você fala assim, é. Mas tudo é isso, entende? Tudo é essa faina burguesa da modernidade, do modo de hoje, modus hodie, modernidade. A condição de existência do modo de hoje. Perspicácia de Charles Baudelaire. Né? Então, quando que essa coisa começa a ser questionada? Quando os críticos do Novo Mundo começam a escrever sobre a história das vanguardas. Mas ainda assim, né, então se você pega lá um Clement Greenberg, né, um cara norte-americano, um estadunidense bastante influente lá no expressionismo abstrato, né, um crítico e historiador da arte bastante influente, ele já começa a falar isso aí. Né? Ele já começa a falar assim, olha, se chama arte de vanguarda, a arte feita pela boemia europeia. Né? E o resto é fruto disso, o resto é filho disso. Né? Então, não tem nenhum antes e nenhum depois. Então, de certa forma, ele já está, né, chegando perto disso. Hal Foster, outro crítico, ensaísta, historiador e esteta aí das artes nos Estados Unidos, também né, o Hal Foster já com mais força, né, já critica essa ideia, já fala da arte indígena americana, estadunidense, né, onde ele tem um pouco mais de influência. Então já vai trabalhar um pouco mais. Eu vou deixar todos esses livros aí, os que eu achar em PDF, eu deixo o link, se não deixo aí a descrição para quem quiser buscá-los, certo? E a partir do vídeo que vem, então, do nosso próximo encontro, nós vamos começar a falar dos ismos, né? Não mais vanguardas. Hoje é um vídeo para a gente justificar o porquê que a partir de agora eu não uso mais o conceito de vanguarda histórica, certo? Até agora eu falava, olha, as vanguardas, teve um vídeo que eu falei as vanguardas, botei aspas assim. Por quê? Porque ia chegar o momento da gente explicar o porquê que daqui para diante não se fala mais em vanguarda, se fala em ismos. Não vamos aceitar essa continuidade, essa repetição. Por isso eis a questão. Eu não tenho lugar de fala, mas ao mesmo tempo tenho um pouquinho, por ser professor de história, poder fazer essa cirurgia. Nós estamos fazendo uma cirurgia. Veja, esse tipo de coisa é uma cirurgia linguística. A gente está pegando o conceito, que está escrito em vários livros, textos por aí, que a gente fica lendo e reproduzindo. Eu estou fazendo uma cisão, abrindo e arrancando de lá um que eu vejo, como profissional aí da coisa, da história, como um tumor. Um troço que você não pode deixar crescer. Você não pode estudar e continuar reproduzindo esse tipo de coisa. Você tem que arrancar isso, observar. Não é um tumor benigno, porque, pense bem, esses caras tiveram contato com as máscaras, com os rituais artísticos meso-africanos por via do saque. O Picasso não pegou um avião, um barco, um sei lá o que, e atravessou lá e foi lá bater lá em Burkina Faso para ver no Museu dos Caras uma vestimenta tribal. Não, ele não precisou sair da Europa, porque os negócios foram para lá. Então, é um negócio, é um resquício muito grande do colonialismo, que a gente precisa começar a tomar cuidado com esses discursos. A gente continua a reproduzir, a gente fica no mesmo lugar, certo? Então, assim, próximo videozinho vamos falar de impressionismo. Vamos começar pelo impressionismo e dar sequência pelos ismos todos para ver o que essa galera fez. Fizeram coisas maravilhosas? Avançaram? Não, isso não tem questão. Não é isso que está sendo posto em questão. Não estou querendo diminuir aqui o valor histórico de um Pablo Picasso, de um Henri Matisse, de um Rodin. Em nenhum momento aqui se deseja a diminuição disso, mas é colocar as coisas no devido lugar. São fatos históricos, a gente tem que falar sobre eles. Não pode assim continuar falando assim, não, porque o cara foi lá, o máximo, ele é o cara que está à frente do tempo dele. Peraí, vamos pensar. Para isso que é feito esse troço aqui. Au revoir.
Sayonara. Curte aí, eu sempre esqueço. Depois eu lembro. Tem que falar aquele negócio lá. Curte aí, se inscreve, compartilha com o amiguinho, com a amiguinha, fala, esse doido aqui, massa, tal. Conhece alguém que está fazendo design? Conhece alguém que está fazendo design de moda? Conhece alguém que está fazendo artes visuais? Conhece uma pessoa lá que pinta algumas coisas e tem interesse por arte? Compartilha aí o canal, né? Espalha aí. Um canal com conteúdo bacana para quem mexe com isso, certo? Comenta aí, vamos discutir, vamos abraçar a ideia. Agora sim, au revoir, sayonara, muito obrigado.